Olá, boa noite, bem-vindos ao canal Essencial. Meu nome é Alberto Porto, sou psicólogo e hoje, no vídeo de hoje, eu vou começar com uma pergunta para a nossa reflexão. Você, em algum momento, já se viu numa situação que você achava que uma relação que se vivia era verdadeira e sincera e no final acabou sendo uma enganação, um engodo? Eu não estou falando só de relações amorosas, não. Estou falando de relações de todos os tipos, comerciais, profissionais, relações de amizade. Pois é, todo mundo, em um momento da sua vida, já passou por isso. E nós vamos conversar as razões por que as pessoas entram nessas situações e no final do vídeo a gente vai refletir também como sair disso, como se preparar, se estruturar, se blindar para que você não entre, não se coloque em uma situação como essa. Ok? Bem, a primeira característica ou forma de agir do ser humano que coloca as pessoas nessas situações é a resiliência atrelada à esperança. O que eu quero dizer? A resiliência é uma característica da espécie humana. A espécie humana ela só prevaleceu na Terra por ser uma espécie muito resiliente, que se adapta muito às situações adversas. É claro que hoje em dia, com a tecnologia, a espécie humana ela teve uma transformação, mas lá nos primórdios, o que fez com que a espécie humana, sendo uma espécie fisicamente muito inferior a outras espécies, prevalecesse, foi a sua resiliência. A outra característica é a esperança. A esperança é essa sensação de que alguma coisa sempre virá, uma coisa boa sempre virá no futuro. São duas características que são positivas, elas apoiam, elas empurram as pessoas. Só que se elas usadas, aliadas a uma estrutura emocional comprometida, sempre coloca as pessoas em situações de vulnerabilidade e podem ser enganadas. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo amoroso, que é um exemplo mais clássico. Então, eu passei por uma situação amorosa difícil, que não deu certo. Fiquei algum tempo com alguém e isso se revelou um desastre. Eu me recupero daquilo, eu me adapto àquilo ali, eu supero aquilo, no sentido de seguir em frente. Mas a resiliência primeiro, então me superei e seguir em frente. Mas eu sigo em frente com a esperança de encontrar alguém. Então eu superei e tenho a esperança de encontrar alguém. Essa pessoa, a nova pessoa, se apresenta para mim. E eu, com essa esperança, sem nenhum tipo de avaliação, eu permito novamente entrar naquela situação amorosa e provavelmente vou me machucar, vou ter uma decepção no futuro. Ok? Então vamos guardar isso. A outra característica, também é do ser humano, da espécie humana, é tirar proveito de uma situação. Uma situação que se apresenta como favorável em detrimento de outras pessoas, em detrimento de um outro ser humano. Eu aproveito essa situação e tiro vantagem daquilo. O enganador, ele é um aproveitador, tá? Mas eu estou falando das pessoas que se colocam em posição vulnerável por se acharem aproveitadoras. Eu quero dizer, muitas relações comerciais que dão errado é quando a pessoa que foi enganada, ela acha que ela está levando vantagem a alguma coisa. Tem uns golpes clássicos aí que você vê por aí, né? Que a pessoa chega na outra, na rua, e fala assim, olha, tem um relógio aqui, não é meu. Ó, a pessoa deixou aqui o relógio e eu achei, o que a gente faz com isso e tal. E vamos ali, vamos ali levar ele na loja para ver qual é o valor, a gente divide, a gente achou junto. E lá, na realidade, no percurso, tem algum golpe ali envolvido. Mas o que esse trambiqueiro, esse ladrão, esse cara que está dando um golpe, ele aposta? Ele aposta na sensação, no desejo daquele indivíduo de levar vantagem sobre aquela situação. E ele, aproveitando esse impulso, ele o envolve numa situação que a pessoa que achou que estava levando vantagem, ela será enganada. Entenderam? Então, primeiro, resiliência ligado à esperança.
sem nenhum tipo de avaliação, me coloca novamente vulnerável. Ou a intenção de levar vantagem, que é uma característica do ser humano, também, sem nenhum tipo de avaliação, me coloca numa situação vulnerável também para ser enganado. Como é que se faz para escapar disso? Uma paradinha no vídeo só para reforçar, não esquecer de dar o like, tá? Pode dar o like agora, se inscrever no canal, tá? Ativar notificações para receber os vídeos e compartilhar o vídeo nas suas redes, nos seus canais aí, onde você tem os seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, ok? Tá? Para dar aquela força pro canal. Vamos voltar agora pro vídeo. Bem, como é que a gente faz para se livrar desse momento ou dessa situação que nos coloca numa posição vulnerável ao ponto de ser enganado? Primeiro, com certeza, é o autoconhecimento. Se você não se conhece, se você não conhece as suas fraquezas, né, o que te coloca em situação vulnerável, você não saberá sair dessa situação. O que eu digo como se conhecer? Como eu falo nos meus vídeos, as pessoas elas têm construções emocionais e psicológicas desde lá do início da sua vida. Né? Então, situações que passaram com os pais, com as mães, em família, na escola. Isso cria marca e cria necessidade. Então, se me falta alguma coisa no passado, na infância, eu vou buscar de uma forma intensa na minha vida. Tudo bem fazer isso, não tem problema algum. O problema é eu não saber que essa é a minha busca. Porque o que faz o enganador? Na primeira situação que eu falei da resiliência e da esperança, ele percebe em você quais são as suas necessidades. O que você está buscando? O que você está buscando de uma forma inconsciente, uma forma consciente, você não percebe que essas são suas buscas, suas necessidades. Mas ele, como enganador profissional, a pessoa que quer tirar vantagem de você, ela percebe isso em você. E o que ela faz? Ela se mascara, ela se veste com essas características para te convencer que aquela pessoa, que ele é a pessoa que vai te completar, que vai te trazer essa satisfação. Então, se eu não me conheço, se eu não sei os meus porquês, eu sempre ficarei vulnerável. Então vamos dar um exemplo aqui, mais um exemplo para vocês entenderem. Então, se lá no passado eu fui desprezado, se eu não fui valorizado, a minha autoestima é comprometida, quando alguém percebe isso, ela vai me valorizar, ela vai me elogiar, ela vai fazer coisas que demonstrem para ela que demonstre para a pessoa que está ali se colocando numa posição vulnerável, que ela é importante, que ela vai estar tendo aquilo que ela nunca teve. E ela vai se entregar. Então, agora, se a pessoa, ela se conhece, sabe que aquele é um ponto fraco dela, que ela busca, que ela necessita, é claro que ela vai medir essa relação, medir esses elogios, essa atitude e buscar outras formas de avaliar aquela relação que está começando. Agora, se ela não percebe, ela vai com certeza se envolver novamente. Você já escutou aquela expressão, né? A pessoa tem um dedo ruim. Tipo assim, a pessoa sempre se envolve com alguém do mesmo tipo e ela não sabe por quê. Mas por quê? Quando eu me deparo, eu estou com uma pessoa exatamente parecida com aquela anterior. Por quê? Porque ela não se conhece, ela não percebeu quais são as suas fraquezas emocionais e psicológicas. E o enganador que se apresenta, ele percebe de uma forma automática e começa a se vender com aquelas características. E aí, você novamente, por não conhecer as suas fraquezas, você vai achar, pela esperança, né? Resiliência, superou, com a esperança de alguma coisa melhor acontecer, você vai e se coloca novamente nessa situação. A segunda questão que eu falei do enganador, né, da pessoa ter essa sensação de aproveitar a situação, se aproveitar uma situação,
A palavra aproveitador é uma palavra que tem uma conotação negativa. Mas é claro que se você está diante de uma situação que te vai trazer um benefício, é claro que você tem que aproveitar aquilo. Estou falando de situações que você pode tirar proveito sem prejudicar ninguém, né? Então, se você tem lá uma disputa no trabalho de uma promoção, sem derrubar ninguém, mas é uma oportunidade, você tem que aproveitar essa oportunidade, você se esforça, você faz por onde, você está aproveitando uma situação para buscar um benefício, talvez seja um aumento de salário. Então, sim, mas se você não se conhece, como eu falei na outra situação, né, que a pessoa tem a esperança ligada à resiliência, você acha que você é o esperto, que você é o malandro, que você vai realmente se aproveitar da situação e tirar proveito de todas as formas. Você não se reconhece como um malandro, você não se reconhece como um aproveitador. Porque o aproveitador profissional, o enganador, ele sabe que ele é. Ele usa essa característica em seu benefício, porque é uma pessoa que não tem ética. Ele não tem ética. Ele descartou a ética da vida dele e procura tirar partido e vantagem das pessoas. Mas ele sabe que é. O problema que é a questão que nós estamos conversando aqui, é uma característica minha que eu desconheço e que ela só se manifesta quando a situação se apresenta. Essa é a questão aqui. E é nisso que nós temos que nos preocupar e nos preparar. Então, se eu não conheço as minhas características emocionais e revelo através da minha atitude para o enganador, ele vai se aproveitar daquilo e vai tirar partido. Se eu não conheço, eu não sei que isso é uma fraqueza minha. Se eu também não sei que uma fraqueza minha, da minha personalidade, é achar que eu sou melhor, né? Que existe a pessoa com baixa autoestima, mas também tem a pessoa com a estima, não a estima, mas a percepção da relação com os outros deturpada. Então, se eu acho que eu sou melhor que as pessoas, eu vou sempre achar que eu estou tirando vantagem. E é nesse momento que o aproveitador, percebendo essa característica, ele lança a rede dele, lança a isca e a pessoa acaba caindo. Então, se você não quer ser mais enganado, a solução é o autoconhecimento. Você tem que se conhecer. Tem que se conhecer e saber das características e das necessidades que você tem que colocam você em uma situação vulnerável. Ao ter o autoconhecimento e fazer essa avaliação, você vai ter cuidado quando as situações que se apresentam para você despertam aquilo. Então, eu tenho uma baixa autoestima, a pessoa começa a me elogiar, eu sinto satisfeito com aquilo, estimulado. Opa, vamos devagar, calma, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver outras características, porque eu sei que eu gosto dos elogios, eu gosto dessa coisa de me colocar numa posição exaltada. Então, calma, eu sei que isso aí é uma fraqueza minha, eu vou buscar outras características, outras maneiras de avaliar aquele relacionamento. Ou eu sou um aproveitador, eu percebi isso na autoavaliação, na minha autoanálise, de que eu tenho essa característica. Quando alguém se apresentar me oferecendo algum tipo de vantagem, onde eu acho que eu vou me dar bem, opa, calma, eu tenho que avaliar isso de uma outra forma, eu vou avaliar a situação de uma forma global, o que está acontecendo aqui, quem é essa pessoa e assim por diante. Então, o ponto fundamental para que você nunca mais seja enganado é autoconhecimento, conhecimento das suas características que deixam você vulnerável nessas situações. Ok? Agora, se eu não consigo fazer isso sozinho, eu tenho que procurar um profissional. Tenho que fazer uma terapia para fazer uma avaliação pessoal e descobrir esses meus traços. Então, eu estou lá, de uma forma recorrente, entrando em relacionamentos e me dando mal e sofrendo, e pessoas com a mesma característica, nas mesmas situações. Opa, alguma coisa está errado. Mas eu não consigo perceber o que eu estou errando, o que está acontecendo comigo. Eu tenho que fazer uma avaliação, tenho que fazer um estudo com a ajuda de alguém para que eu possa descobrir isso. E aí, sim, seguir
preparado para um novo contato. Aí a esperança ela vai funcionar de uma forma positiva, a resiliência vai funcionar de uma forma positiva. E do outro lado a mesma coisa. Se eu me percebo que eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou melhor que os outros e tal, não quero ser assim, e toda vez que surge uma situação eu quero tirar vantagem, eu tenho que me perceber e perceber que aquela situação não está me trazendo frutos, bons frutos, fazendo uma avaliação e depois disso, quando surgir a situação, está preparado para enfrentar. Se você se conhecer, então qual o ponto? Qual o ponto para nunca mais ser enganado? É conhecer as suas características pessoais, aquilo que te enfraquece diante de algumas situações. Ao ter esse conhecimento, você vai ter o controle e vai saber lidar com as situações que vão se apresentar. Ok? Então essa foi a reflexão de hoje, é muito importante porque enganadores existem aos montes por aí e as pessoas acabam sendo conduzidas, levadas, enganadas e sofrendo. Tá? Então a gente se vê no próximo vídeo, uma boa noite e fiquem em paz.